E essa história de que Corinthians e Cavani abriram negociações, o que é de verdade no vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto o que eu ouvi de um dirigente importante do Timão. Bora falar também sobre o Palmeiras, com direito a papo cabeça entre o técnico Abel Ferreira e o lateral esquerdo Jorge. Haaland é o novo reforço do Manchester City, o que deve impactar na saída de Gabriel Jesus. Por falar em Jesus, bora te atualizar sobre Jorge Jesus, treinador que gostaria de trabalhar no Flamengo, mas está bem perto de outro time. Para completar as últimas da Liga de Clubes, com direito a mais confusão entre os times, muitas novidades envolvendo o mercado. Vou falar sobre os 4 principais clubes do Nordeste em relação ao faturamento, quanto eles faturaram na temporada passada e as últimas do mercado. Você não perde por esperar e sem perder tempo, só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e nesse vídeo vou deixar você por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Se você curtir, não esquece de deixar like, de se inscrever, aquela coisa toda, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. Separei 2 partidas bem legais e com cotações extraordinárias para você apostar nessa terça-feira. Primeiro tem Aston Villa e Liverpool, jogo do campeonato inglês decisivo para o Liverpool. A vitória do Aston Villa em casa paga R$ 7,10 para cada real apostado. Se der empate, R$ 4,94. Já a vitória do Liverpool paga R$ 1,48. Pouco mais tarde tem Copa do Brasil, Azures e Bahia, jogo da volta. Na ida em Salvador, deu 0-0. Se o Azures vencer, R$ 7,30. O empate está pagando R$ 3,76 e a vitória do Bahia paga R$ 1,51. Para não ficar fora dessa é bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na 1xBet e sai apostando. Sempre lembrando que na hora de fazer o depósito, use o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar com o tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito a um clube inglês. O Aston Villa da Inglaterra quer ficar em definitivo com o Coutinho, que vai terminando a temporada muito bem. Para isso vai precisar desembolsar 40 milhões de euros. E a novidade é que o Newcastle, novo rico do futebol inglês, também tem a intenção de contratar o Coutinho e pode aumentar a cifra para tentar vencer essa disputa. Bora contar que o Ceará oficializou e informou nessa segunda-feira que todos os ingressos para torcedores do Flamengo para o jogo marcado no próximo sábado no Castelão já estão esgotados. E o principal vem agora. O Ceará avisa que se torcedores do Flamengo forem identificados fora do espaço reservado para torcidas visitantes, eles serão retirados do Castelão. Então, se você é torcedor rubro-negro, não compre ingresso para a torcida do Ceará, você vai correr o risco de passar por esse constrangimento. Bora falar sobre o Red Bull Bragantino, que terá de pagar uma multa ao Atlético Mineiro caso queira usar Johan na partida dessa quarta-feira. Confronto importante entre o Red Bull Bragantino e o Atlético. Confronto de times que têm a mesma pontuação na tabela de classificação, 8 pontos cada. Resta saber se vai haver a intenção do Red Bull Bragantino de pagar o valor da multa rescisória, que até agora não foi divulgado. O Johan pertence ao Atlético, está emprestado ao Braga e ficou constatado, foi colocada uma cláusula que obriga o Red Bull a pagar essa multa em caso de utilização do atleta no jogo contra o Galo. Bora falar sobre a debandada no Flamengo que continua. Vários funcionários de categorias de base e também na equipe principal, todos do staff, estão deixando o clube. A debandada não para de aumentar. Contei para vocês no final de semana que mais 2 funcionários haviam deixado o clube. E nessa segunda-feira, outros 2. Primeira delas, a psicóloga Michele Rizalca e também o Lídio Santos. O Lídio tinha um papel importante nas categorias de base do rubro-negro. Essa saída tem muito a ver com a condição salarial praticada pelo Flamengo. O rubro-negro paga valores inferiores, por exemplo, a de vários dos seus concorrentes que têm claramente menor condição financeira. O Flamengo já perdeu funcionário para o Botafogo, para o Vasco, para time da segunda divisão portuguesa, enfim. Algo que precisa ser justificado por seus executivos, seus dirigentes. O que está acontecendo no Flamengo merece uma explicação urgente. Última notícia sobre o giro de notícias, queria repercutir uma declaração forte do craque Neto em seu programa nessa segunda-feira na Band. O Neto afirmou que o Corinthians precisa se desfazer do Roger Guedes. De acordo com o Neto, depois de avaliar as imagens do pós-jogo do confronto ao Corinthians venceu o Red Bull Bragantino, o Vitor Pereira saiu para abraçar os atletas e o Roger Guedes o ignorou solenemente. Nem sequer olhou no rosto do treinador português. Para o Neto, isso vai acabar contagiando o elenco e pode resultar em mais problemas futuramente. A melhor opção, de acordo com o Neto,
do Duílio Monteiro Alves seria chamar o Roger e ou excluí-lo do time ou colocá-lo no próprio lugar. Neto ainda imagina que diante da primeira proposta vinda do exterior, o Roger Guedes vai pedir para ser negociado. O Timão tem só 40% dos direitos econômicos do atacante, que é bom jogador, mas é um garoto problema desde muito tempo. Bora falar agora sobre os clubes nordestinos. Uma série de números têm sido divulgados recentemente, de acordo com os balanços, dívidas, aquela coisa toda. Entre os 20 clubes que mais saturaram na temporada passada, 4 estão no Nordeste. O Bahia, o Fortaleza, o Ceará e o Sport. E todos os 4 tiveram aumento de arrecadação de 2020 para 2021. Alguns com valores maiores, outros menores. Bora passar esses números. O Bahia é quem lidera o ranking de faturamento entre os times do Nordeste. Eram 131 milhões de reais em 2020, passaram a ser 208 milhões de reais em 2021. Fortaleza foi quem mais teve um crescimento, saltou de 86 milhões de reais para 175 milhões, isso tem muito a ver com o reflexo esportivo, dentro de campo as coisas funcionaram muito bem. O Ceará passou de 103 milhões de reais para 158 milhões, foi ultrapassado pelo Fortaleza na temporada passada. O Sport é aquele com números mais acanhados, 54 milhões de receita na temporada de 2020, 94 milhões de receita na temporada 2021. Se a gente somar os dois números, a gente chega a pouco menos de 150 milhões de reais. O Sport em 2 temporadas teve um faturamento inferior ao dos outros 3 rivais somente na temporada passada, para vocês entenderem como o Sport está se distanciando dos outros 3. Bora falar agora sobre Haaland, que já tem seu novo clube definido. Nessa segunda-feira, vários jornalistas na Europa cravaram que o Haaland fechou com o Manchester City, inclusive já passou pela primeira bateria de exames. O clube inglês de Guardiola vai pagar o valor da multa rescisória, algo na casa dos 70 milhões de euros, ao Borussia Dortmund, para ficar com o Haaland em definitivo. Baita contratação de um jogador, um dos melhores centroavantes em atividade no futebol mundial. Bem curioso para saber como é que o Guardiola vai encaixar o Haaland nesse sistema de jogo. Quem se deu mal com essa história foi o Gabriel Jesus, que já não tinha tanto espaço nessa atual temporada e vai jogar ainda menos no ano que vem. Quando eu falo em ano que vem, eu falo em próxima temporada, ou seja, a partir de julho e agosto. Até por isso hoje houve muita especulação em cima de uma informação que eu trouxe para vocês há algumas semanas, de que o Gabriel Jesus tem tudo para se tornar jogador do Arsenal. O clube de Londres já havia sinalizado ou se acertado com o Gabriel Jesus. Falta agora o principal acordo entre as partes, entre os clubes. O Manchester City está pedindo algo na casa dos 50 milhões de euros. Como só tem mais um ano de contrato com o Gabriel Jesus, talvez não tenha tanto poder para pedir um valor tão alto e o martelo seja batido por algo inferior a isso. Falei sobre Gabriel Jesus, quero falar sobre Jorge Jesus. Cada vez maiores os rumores de que ele vai fechar com o Fenerbahçe da Turquia. Jornalistas na Turquia e no Brasil asseguram que pequenos detalhes burocráticos separam o JJ de ser anunciado no Fenerbahçe. O Fenerbahçe tem como dono o cara mais rico da Turquia. Esse cara queria ter o JJ por 3 anos. Jorge Jesus já disse que não, 3 anos é muito tempo, que ele toparia fechar por 1 ano, prorrogável por mais 1. Antes de gravar o vídeo, mandei mensagem para um dos representantes do JJ em território brasileiro. A pessoa admitiu que a conversa está quente, mas que ele ainda não fechou com o Fenerbahçe, que ainda existia uma mínima esperança do JJ em se acertar com o Flamengo, como a repercussão da entrevista que ele deu, ou o papo que ele teve com o Renato Maurício Prado foi muito ruim. O JJ está praticamente descrente em relação a uma reversão da situação dele no Flamengo e deve acabar se acertando com o Fenerbahçe muito em breve. Péssima notícia para o torcedor do Flamengo, que vai ter de aturar Paulo Sousa e seu trabalho, na minha opinião, bastante ruim. Quero falar agora sobre Cavani no Corinthians. A página Central da Bola no Twitter publicou nas últimas horas que Cavani e Corinthians estão conversando de forma oficial e que o Timão se baseia na possibilidade de 2 pilares para convencer o Cavani a jogar por aqui. O primeiro deles, estar disputando a Libertadores, o segundo, a presença do Vitor Pereira. Também, de acordo com o Central da Bola, o Corinthians já havia oferecido um salário de R$1.800.000 por mês para que o Cavani trocasse o Manchester United pelo Corinthians. Vale lembrar que o contrato do Cavani com o United termina em junho, ou seja, a partir de julho ele pode assinar com quem bem entender. Esse salário, de acordo com o Central da Bola, seria o mais alto do futebol brasileiro. A informação que eu tenho é diferente. Hoje o jogador mais bem pago do país é o Dudu, que fatura R$2.100.000 por mês. Mas voltando à história do Cavani e do Corinthians.
Achei esquisita a história, afinal de contas o Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras. Mandei mensagem para um dirigente alvinegro e a pessoa respondeu da seguinte maneira: não é verdade, não tem nada de Cavani, fecha aspas. O Corinthians tem sofrido para conseguir bancar os salários dos atuais atletas. Entre os motivos, o calote que a Taunza deu, calote de algo na casa dos 18 milhões de reais, nenhuma parcela foi paga da parceria firmada em dezembro do ano passado. Esse dinheiro seria importante para pagamento, por exemplo, dos salários do Paulinho, que fechou por 1,5 milhão de reais. Tudo indica que o Cavani vai acabar se acertando com o clube do futebol espanhol. Atlético de Madrid e Real Sociedad são as favoritas ou os favoritos para ficar com o centroavante de 35 anos de idade, o uruguaio que caberia em qualquer clube do futebol brasileiro. Bora falar agora sobre a Liga de Clubes, a Libra. Na terça-feira da semana passada, 8 times fundaram essa liga, mas todos os demais parecem absolutamente contrários ao modelo escolhido em relação ao direito de transmissão de TV, a divisão dessa bolada. E nessa segunda-feira, 11 clubes da Série A e mais 12 clubes da Série B se juntaram e admitiram ter formado um bloco próprio. 23 clubes com times importantes da Série A e da Série B. Esses times não vão participar da reunião marcada para essa quinta na sede da CBF. Essa reunião havia sido combinada para que os clubes pudessem assinar essa nova liga e a liga pudesse entrar nos rumos. Com a ausência desses 23 times e a marcação por parte desses próprios 23 times de uma reunião no dia 16, vai ficando cada vez mais complicada a criação dessa liga nos moldes atuais. Os defensores dessa liga, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, Cruzeiro e Ponte Preta, gostariam de dividir a bolada 40% de forma igual, 30% de acordo com a classificação final do campeonato e mais 30% de acordo com o número de partidas transmitidas. Já os integrantes desse outro grupo de 23 times querem uma divisão diferente de 50% da bolada de maneira igual, 25% de acordo com a classificação final e 25% de acordo com o engajamento do torcedor. Mas estamos vendo surgir um terceiro bloco. Já falei sobre os 8 que assinaram, sobre os 23 que não assinaram e tem ainda o Internacional, o Atlético Mineiro, o Botafogo, o Bahia, o Grêmio e o Vasco, que não estão em nenhuma das partes. Eles ainda estão decidindo o que fazer. Pode ser que eles apareçam nessa reunião de quinta-feira da CBF. Um grande caos, uma verdadeira bagunça, bem a cara do nosso futebol. Bora falar agora sobre o papo cabeça de Jorge, lateral esquerdo do Palmeiras, com Abel Ferreira. O Jorge não vem tendo uma boa temporada, desde que foi contratado pelo Verdão na temporada passada, tem jogado muito menos do que se imaginava, e menos inclusive do que o Palmeiras gasta com ele, num dos maiores salários do atual elenco, cerca de R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Jorge, que entrou, disputou os 35 minutos finais da partida desse domingo contra o Fluminense, empate 1-1. O Jorge entra no lugar do Piquerez machucado e é nas costas do Jorge que surge o gol do Cano, que decretou o empate, a igualdade no placar. Nessa segunda-feira o Palmeiras divulgou algumas fotos e entre as fotos divulgadas aparece o Abel conversando com o Jorge, um papo somente entre os dois para que a coisa pudesse ser resolvida. Até porque diante da contusão do Piquerez é natural que o Jorge jogue com mais frequência. Só 14 partidas no ano, 11 como titular, 3 na condição de reserva, custo-benefício bastante ruim. Quem sabe com o papo a coisa não deu uma melhorada. Na semana passada o Abel já havia adotado o mesmo expediente com Wesley, a quem ele havia criticado de forma pública em uma entrevista coletiva. Depois no papo a coisa se resolveu. Vamos ver como é que vai funcionar para o Jorge. Muito bom jogador, mas está devendo futebol com a camisa do Verdão. Pelo menos na minha opinião, gostaria de saber a sua. Use o espaço para comentários para palpitar. Esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. Aquela coisa toda, a gente se encontra daqui a pouquinho a partir das 7 da noite no programa do Nicola. Abraço, tchau!